Quanta gente, quanta alegria, a minha felicidade é uma ação da Casas Bahia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Hoje nós vamos falar de duas gigantes do varejo brasileiro, a Magalu e a Via Varejo. Vamos analisar essas duas ações e vale lembrar aqui que isso não é uma recomendação de investimentos e sim informação para que você tome suas próprias decisões, legal? Então, sem mais delongas, vamos direto para a tela. Setor de varejo na bolsa, onde essas empresas estão inseridas, é um setor de altíssima volatilidade, os preços respondem bastante a crises econômicas. Em geral, são as primeiras ações a serem vendidas em momentos de crise e as últimas a serem compradas em momentos de retomada, uma característica normal do setor, pois envolve mais risco, ok? É um setor também que tem baixas margens de lucro, outra característica normal deste setor, em comparação com outros setores como bancos, energia e saneamento básico. E por conta disso, exatamente essas empresas têm alto potencial de crescimento, porque para se manter no mercado com baixas margens, é preciso estar sempre em constante expansão, seja comprando outras empresas, se fundindo ou abrindo novas lojas, legal? Vamos falar então dessas duas ações que nós vamos analisar aqui hoje, a Via Varejo e a Magalu. A Via Varejo agora se chama só Via, né? Depois de um reposicionamento aqui de marca, né? E ela tem como principais empresas a Casas Bahia, o Ponto Frio, o portal online do extra.com.br e a Bartira, que é uma fabricante de imóveis, nessa ordem de importância, né? A Casas Bahia como a empresa mais representativa do grupo, depois o Ponto Frio, o Extra e a Bartira de imóveis, né? Já a Magalu é um case muito conhecido por todos, né? Ela, além da própria marca, que já tem muitas lojas espalhadas pelo país, ela recentemente veio adquirindo muitas empresas no online e cada vez mais se diversificando. Então, grandes marcas como a Netshoes, a Kabum, a Zattini, Shoestock, Estante Virtual, foram todas adquiridas pela Magalu, além de outros setores, como aplicativos de pedido, como o iQfome, a Fintech Hub de pagamentos online, também para desenvolver mais a plataforma online, até passando por canais de entretenimento como o Jovem Nerd e o Canal Tech, para ajudar também no marketing da Magalu. Legal? Então são dois cases bastante interessantes que são grandes tanto no físico quanto no online. A Magalu tem um histórico um pouco maior, começou essa virada para o online mais cedo e por conta disso hoje é a principal varejista do Brasil. Já a Via Varejo, ela demorou um pouco mais para fazer esse movimento, mas depois da pandemia aumentou bastante a sua expansão nesse setor online, legal? Agora analisando os números, né, análise fundamentalista dessas duas empresas, vou me ater aqui principalmente a alguns pontos que estão destacados aqui, né? Então todos os dois têm uma receita bem grande, né? 32 bi. Isso aqui são análises baseadas nos mais recentes balanços da empresa. As margens de 3,78, 2,18, como eu disse, são margens baixas perto de outras empresas do setor, mas normais dentro do varejo. Mas o principal aqui, ó, dívida líquida, né? 7 bi na Via Varejo contra meio bi na Magalu. Então a Via Varejo tem uma dívida, um endividamento bastante maior do que a Magalu. Em contrapartida, atualmente o preço sobre lucro, que é um indicador bastante importante em análise fundamentalista, ele está bem menor no caso da Via Varejo do que no caso da Magalu. Ou seja, né, o que isso aqui quer dizer? O preço sobre lucro da Via Varejo está em 6,89 e o da Magalu está em 91 vezes. Ou seja, o mercado espera que a Magalu no futuro entregue uma expansão muito maior do que ele espera hoje em dia que a Via Varejo entregue de expansão. A Via Varejo está em múltiplos considerados pelo mercado extremamente baixos, o que pode indicar uma ação de preço baixo, uma ação que esteja barata neste momento, visto os bons resultados da empresa que vem apresentando lucros, legal? Então fica aqui esses dois pontos, né? O endividamento da Via Varejo é um pouco maior, porém o preço hoje está absurdamente mais descontado do que no caso da Magalu. Em lojas físicas, né, ambos já passaram de 900 lojas, devem estar caminhando aí para mais de 1.000 lojas no Brasil. Então são empresas que estão se expandindo não só no online, mas ainda se expandindo em lojas físicas, né? Aqui o gráfico das duas, né? Em azul a Magalu,
em verde a Via Varejo, começando quando começou a pandemia aqui em fevereiro de 2020. Essas empresas vinham caminhando com uma constante expansão até fevereiro, quando veio a pandemia e derrubou as ações aqui. Então vamos acompanhar aqui a Magalu. Até março de 2020 ela caiu constantemente 50% em relação ao que ela estava antes da pandemia. Depois disso ela teve uma perna de retomada que foi até novembro, onde ela voltou, retomou todo o preço que tinha perdido e aumentou em 94% em relação ao que tinha antes da pandemia. Ela se valorizou demais e depois disso entrou uma constante queda, né? A vacina demorou para sair, as taxas de juro começaram a aumentar, a inflação também. E aí, hoje ela se encontra ainda a 24% menos do que ela estava antes da pandemia. Já no caso da Via Varejo, o comportamento foi idêntico, porém em momentos diferentes, né? Ela começou caindo, mas caiu por um período um pouco maior até abril, 74%. Subiu somente até julho, batendo um topo aqui em 33% acima do que estava antes da pandemia. E já começou a cair, né? A Magalu foi até novembro subindo, a Via Varejo já começou a sua queda desde julho e vem caindo desde então até hoje. E hoje ela está 61% menor o preço do que estava no começo da pandemia, em fevereiro de 2020. Então aqui reforça um pouco a nossa tese, né, de que Via Varejo, mesmo performando com bons resultados, teve uma queda de preço considerada grande, maior do que deveria para o mercado, ou seja, tem preços que estão sendo considerados hoje baratos em relação a Magalu. E aqui um resumo, né, de alguns fatores que podem interferir aqui nessas duas empresas. O aumento da Selic, que a gente tem visto aqui junto com a inflação, também impacta no aumento da dívida das empresas, mas no caso da Via Varejo, que a gente viu lá que tem um endividamento bem maior que a Magalu, isso representa mais, então é um risco maior para a Via Varejo do que para a Magalu. Isso também tem sido refletido nos preços, né? O crescimento do e-commerce para ambas tem sido num ritmo muito legal, muito grande, elas continuam sendo as duas potências brasileiras aí no setor de e-commerce. E a precificação, preço sobre lucro, está muito interessante no caso da Via Varejo, e no caso da Magalu vai depender muito da entrega de expansões que ela tem daqui para frente, corresponder à expectativa do mercado, que já está pagando múltiplos muito altos em relação ao preço que está hoje. Então, voltando para cá, o que a gente conclui, né? A Via Varejo hoje ela está sendo considerada uma empresa barata, nós não sabemos até quando vai a queda, pode continuar caindo mais, pode sim, nós não sabemos até quando isso vai acontecer, novas crises econômicas, aumento de inflação e taxa de juros ainda, né? Isso também pode acontecer com a Magalu, mas o que a gente olha pela análise fundamentalista é que os múltiplos em que a Via Varejo está sendo negociada estão muito baixos, né? O que eu estou fazendo na minha carteira hoje? Estou aumentando minha posição em Via Varejo. Magalu eu já possuo há um certo tempo, tenho segurado, confio bastante no projeto, e no caso da Via Varejo eu tenho aumentado minha posição porque eu enxergo uma possibilidade de expansão aí bem legal para os próximos anos. Não são ações para curto prazo, como eu disse, elas oscilam muito e muito facilmente no curto prazo, respondem muito rápido a crises, mas a gente não investe para curto prazo, né? A nossa tese é para longo prazo. Eu espero que todas essas informações sirvam também para que vocês possam melhorar as suas análises a respeito das ações, e em breve voltarei com mais alguns ativos aqui para compartilhar com vocês. Legal? Espero que todos vocês estejam bem e um grande abraço.